Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Volta ao Mundo em 50 Livros. Hoje, vamos começar pelo livro da Inglaterra, com o representante Kingsley Amis, com o seu Lucky Jean. Essa história é interessantíssima, mas antes de falar sobre ela, vamos apresentar o autor. Ele nasceu em 1922 e faleceu em 1995. Foi poeta, novelista, professor, crítico literário e em 1986 recebeu o Man Booker pelo livro The Old Devils. Lucky Jean é uma sátira da vida acadêmica e provinciana. E eu preciso dizer para vocês que eu dei muita risada lendo esse livro. Porque o personagem, ele é um professor do departamento de história e ele precisa enviar um artigo, que esse artigo seja aceito, e para tal ele resolve se inscrever a uma vaga para ser um professor substituto na província e, consequentemente, agradar o diretor do departamento. Só que isso foge do seu controle, porque as situações às quais ele é exposto aqui, o que ele precisa fazer, os jantares, as reuniões, as conversas que ele precisa ter, acabam trazendo esse ar da ironia, do personagem refletindo o que eu estou fazendo aqui, ou dele ter a plena consciência de que aquilo ali é para cumprir tabela, que há um objetivo. E ele vai se desenvolvendo ali ao longo do livro, tentando se encaixar nas situações sociais às quais ele é exposto. O que é muito interessante comentar, antes de eu ler o trechinho que eu separei para vocês, que todo mundo cuida da vida de todo mundo, lá nesse lugar onde ele foi. Você não parece ter um interesse especial pelo assunto, certo? Dixon tentou rir. Não tenho mesmo, não é verdade? Não, só me tornei um medievalista, como você diz, porque os exames sobre os assuntos da Idade Média eram uma opção tranquila no curso de Leicester. Por isso, me especializei no tema. Aí, quando me candidatei ao emprego aqui, naturalmente dei ênfase a isso, porque parecia melhor parecer interessado em alguma coisa específica. Foi por isso que ganhei a vaga, em vez daquele sujeitinho metido à besta da Universidade de Oxford, que se enrolou na entrevista falando sem parar sobre as teorias modernas de interpretação. Mas nunca imaginei que ia me ver às voltas exclusivamente com assuntos medievais. Sufocou o desejo de fumar, tendo terminado seu cigarro das 5 horas às 15 para as 3. Entendo, disse Beasley fungando. Só agora fiquei sabendo disso. Nunca reparou como a gente se especializa no que mais odeia? Dixon perguntou. Porém, Beasley, dando mais algumas baforadas, já havia se levantado. As opiniões de Dixon sobre a Idade Média teriam de ficar para outra ocasião. Bom, tenho que ir, disse Beasley. Divirta-se com os artistas, Jim. Não tome um porre e comece a contar ao Ned o que acabou de me contar. Está bem? Tchau, Bill, acrescentou sem receber resposta. E saiu deixando a porta aberta. Dixon se despediu deles e esperou um momento antes de dizer: Oi, Bill, será que pode me fazer um favor? A reação foi inesperadamente rápida. Depende do que for, disse Atkinson com desdém. Pode me telefonar neste número por volta das 11 da manhã de domingo? Vou estar perto do aparelho e só precisamos trocar algumas palavras sobre o tempo. Mas, se por alguma razão eu não atender... Parou ao ouvir um som baixo e não identificável vindo de fora da sala. Mas como o silêncio não voltou a ser quebrado, continuou. Se não puder falar comigo, diga a qualquer pessoa que atender que meus pais chegaram aqui de surpresa e querem que eu volte tão logo possa. Aqui está. Escrevi tudo isso. Atkinson ergueu as suas densas sobrancelhas e estudou as costas do envelope, como se ali estivesse a resposta errada para um problema de xadrez. Soltou uma risada feroz e encarou Dixon. Está com medo de não aguentar o tempo todo? É o fim de semana artístico de um dos meus professores. Tenho que ir, mas não consigo conceber passar o domingo inteiro lá. Então aqui vocês podem perceber, já nessas primeiras páginas,
em que o Jim se meteu, como um dos amigos mesmo diz aqui. E podem perceber também que ele já tem um plano que pretende colocar em prática, visto que ele vai precisar se adequar a um ambiente em que ele não se sente confortável. Então fica aqui a minha recomendação para Lucky Jim, um livro que eu gostei bastante de ler e espero que vocês também gostem. E se você já leu, não esquece de deixar no comentário se você gostou tanto quanto eu. A nossa próxima obra vem de uma autora que nasceu na Ucrânia sob o nome de Chaya Pinkassovna e veio para o Brasil ainda bebê, tornando-se uma das figuras mais influentes e enigmáticas da nossa literatura. E eu estou falando de Clarice Lispector. E aqui trazemos Água Viva. Nesta obra, Clarice escreve como se fosse uma espécie de carta para alguém que ela não nomeia, para falar sobre as inquietações da vida. E eu ainda não fiz a leitura, mas me chamou bastante atenção, principalmente a questão do título, que originalmente era Objeto Gritante. E ela resolveu fazer a mudança do título e suprimir alguns trechos. Essa edição da editora Rocco, ela é muito bonita, porque ela traz, além dos manuscritos da Clarice, as partes que foram suprimidas por ela, que estavam na versão original e que ela fez correção após conversar com um amigo, professor, pedindo-lhe a opinião. E ele então sugeriu que ela suprimisse algumas partes, que ela fizesse ajustes, e ela acatou. Inclusive, ela resolveu mudar o título de Objeto Gritante para Água Viva. E eu vou ler um trechinho para vocês entenderem qual é o objetivo dela aqui, porque ela vai tratar ao longo da obra sobre este tema, que é a inquietação do ser, principalmente. Diz assim: é com uma alegria tão profunda, é uma tal aleluia, aleluia, grito eu, aleluia, que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação, mas é grito de felicidade diabólica, porque ninguém me prende mais. Continuo com capacidade de raciocínio. Já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio. Mas agora quero plasma, quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um pouco de medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim ou se faz sozinho? Fazemo-lo juntos com a respiração e com uma desenvoltura de toureiro na arena. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que respiro, em fogos de artifício eles espocam mudos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo. E quero capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge, a atualidade me escapa, a atualidade sou eu sempre no já. Só no ato do amor, pela límpida abstração de estrela do que se sente, capta-se a incógnita do instante que é duramente cristalina e vibrante no ar, e a vida é esse instante incontável. Maior do que o acontecimento em si, no amor, o instante de impessoal joia refulge no ar. Glória estranha de corpo, matéria sensibilizada pelo arrepio dos instantes. E o que se sente é ao mesmo tempo que imaterial, tão objetivo que acontece como fora do corpo. Faiscante no alto, alegria, alegria, é matéria de tempo e é por excelência o instante. E no instante está o é dele mesmo. Quero captar o meu, e canto aleluia para o ar, assim como faz o pássaro. E meu canto é de ninguém. Mas não há paixão sofrida em dor e amor
a que não se siga uma aleluia. Essa é apenas a primeira página desta obra aqui. Eu vou mostrar para vocês a jacket que envolve ela também. Essa é a jacket da obra. Tem orelha. Aqui atrás também. E essa é a contracapa. Então, essa é a capa por dentro. Então, a edição vem assim, belíssima. Então, se você não tem ainda a edição de Água Viva, eu recomendo essa aqui. Como eu já comentei, além de ter os manuscritos, as partes que foram suprimidas pela autora, também tem vários textos de apoio que contribuem para o entendimento deste livro que Clarice escreveu. Na minha experiência, eu percebo que textos de apoio enriquecem a leitura. Então, sempre vale a pena, quando possível, investir numa edição que traga esse material que complementa a nossa leitura. Então, fica aqui minha indicação para você ler Água Viva, da Clarice. Se você já leu e gostou, deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa obra aqui. A próxima indicação é a representante do Marrocos, Aquele que é digno de ser amado, de Abdel Ataya. Abdel nasceu em Rabat, no Marrocos, em 1973. E em 2006 tomou uma atitude muito corajosa, principalmente quando se trata do mundo árabe. Ele se assumiu homossexual. E este aqui é o seu primeiro livro lançado no Brasil. Ele é composto por 4 cartas, 2 escritas pelo protagonista e 2 escritas para o protagonista. Um homem de 40 anos que aos 17 mudou-se para Paris. E aqui, conforme consta na orelha do livro, essa correspondência se estende por 25 anos, de 1990 a 2015. E o Ahmed, nas cartas, ele questiona e é questionado sobre a sua homossexualidade, sua relação com a mãe, seus vínculos com Marrocos e sua identidade como árabe na sociedade francesa. Eu já fiz a leitura dessa obra há algum tempo e eu me lembro que ela me tocou profundamente, porque a sensibilidade com que o autor aborda esses temas que eu comentei aqui, ela é perceptível na escolha de cada frase. Então a gente se sente conectado a esse personagem, a gente consegue sentir a sua dor, a sua mágoa, a sua paixão e assim por diante. E eu separei um trecho para que vocês possam ter um gostinho desta obra aqui. Eu só tinha 17 anos, não sabia nada, não sabia de nada. Naquele cemitério perto da praia de Salé, você também tinha decidido alguma coisa. Eu achava que era o mais esperto de nós dois. Não era. A minha feitiçaria não serviu de nada. Nem eu, nem meus gênios estávamos à altura, naquele dia, de adivinhar até que ponto o seu poder era imenso, e até que ponto a sua ditadura natural esmagaria tudo em mim, dominaria absolutamente tudo. Por sua causa, eu me tornei outro. Eu não sou mais eu hoje em dia. Eu sou quem? Vivo numa nostalgia estranha, na falta daquele outro que eu supostamente era antes de te encontrar, e que nunca apareceu. Aos 30 anos, nem falo mais árabe que nem antes. No telefone, as minhas irmãs riem da minha cara. Tenho um sotaque estranho quando falo aquela língua. A minha língua não é mais a minha língua. Que tragédia e que tristeza! Não poderei voltar atrás. O Ahmed que eu sou, no fundo, eu só o conheci até a idade de 17 anos. No cemitério de Salé, por vontade própria, te ajudei a matá-lo. Então, esse é o tom que o autor dá aqui na narrativa. Se você ainda não leu Aquele que é digno de ser amado e decidir fazê-lo, prepare-se para uma história emocionante. O próximo livro representa Ruanda, com Scholastic Mukasonga e o seu Nossa Senhora do Nilo.
Essa autora nasceu em 1956 em Ruanda e é uma das sobreviventes do genocídio dos Tutsis, ocorrido em 1994. A autora perdeu muitos familiares nessa época. Ela, porém, sobreviveu por já estar exilada em outro país. Eu não fiz a leitura dessa obra ainda, então eu vou deixar a sinopse para vocês. Uma escola para meninas situada no alto da montanha da Bacia do Congo e do Nilo, em Ruanda, aplica rigorosamente um sistema de cotas étnicas que limita a 10% o número de alunas da etnia Tutsi. Quando os líderes do poder Hutu tomam conta do local, o universo fechado em que têm de viver as alunas torna-se o teatro de lutas políticas e de incitações ao crime racial. Os conflitos são um prelúdio ao massacre ruandês, que aconteceria tempos depois. Em Nossa Senhora do Nilo, Scholastique Mukasonga, sobrevivente do massacre, conta as experiências limites pelas quais passaram as jovens do colégio, numa narrativa pungente que encantou o mundo. E eu também gostaria de ler um trechinho da orelha escrita por Leonardo Tonos. Contrariamente à ideia de que seu testemunho de uma catástrofe só existe no seu colapso, o texto de Scholastique Mukasonga ressalta o poder ambivalente da palavra. Ao conceder voz a cada uma de suas personagens, ela opta em Nossa Senhora do Nilo por construir um universo polifônico que visa ressaltar as aporias do inenarrável e a nossa incapacidade de pensar o assassinato de mais de 800 mil homens, mulheres e crianças. Fica aqui a recomendação para a leitura de Nossa Senhora do Nilo. Me conta nos comentários, ficou tão interessado quanto eu por ler essa obra? E a nossa última indicação de hoje é representante do México, Juan Pablo Villalobos e seu Festa no Covil. Esse autor nasceu em Guadalajara em 1953 e construiu neste livro aqui um dos melhores narradores infantis que eu já tive a oportunidade de conhecer. Tostli, que é um pequeno príncipe do narcotráfico mexicano, passa os seus dias isolado na propriedade da família, como ele mesmo descreve, um palácio, onde o pai, de nome Youkaut, é o rei e ele, portanto, um pequeno príncipe. E nessa sua solidão, nesse seu isolamento, onde ele não tem contato com outras crianças, ele passa os dias colecionando chapéus e palavras difíceis. Eu selecionei um dos trechos desta obra, onde nós temos uma lucidez fantástica na voz de uma criança que é capaz de perceber o seu entorno, nos fazendo refletir sobre como o ambiente, as relações familiares, as relações do entorno impactam na infância, na vida dessa criança. Selecionei aqui um trechinho para que vocês possam conhecer o nosso narrador. Diz assim: sangue é muito difícil de limpar. Isso é o que Ispaplalot, que é a empregada que faz a faxina do nosso palácio, repete o tempo todo. Isso mesmo, o nosso palácio. O Youkaut e eu somos donos de um palácio. E olha que nem somos reis. Acontece que temos muito dinheiro, muitíssimo. Temos pesos, que é a moeda do México, também temos dólares, que é a moeda do país Estados Unidos. E também temos euros, que é a moeda dos países e reinos da Europa. Acho que temos bilhões dos três tipos, mas as notas de que mais gostamos são as de 100 mil dólares. E além do dinheiro, temos as joias e os tesouros, e muitos cofres com senhas secretas. É por isso que conheço poucas pessoas, 13 ou 14, porque se eu conhecesse mais, iam nos roubar o dinheiro ou passar a perna na gente, como fizeram com o Mazatzin. O Youkaut diz que precisamos nos proteger. Os bandos também são sobre isso. Então, esse aqui é um trechinho apenas do que você vai encontrar nessa obra. Então, se você gosta de narradores infantis, leia Festa no Covil, que você não vai se arrepender.
essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo do vídeo para a gente continuar a nossa interação por lá. Se você está gostando do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas que também gostam de literatura. Um grande abraço e até a próxima!